Hello, English students. Welcome to your English class number 38, basic level. Open your PowerPoints and go straight to slide number 2, where you're gonna find action verbs. Muito bem, então aqui a gente vai estudar alguns verbos, né? A gente sempre está estudando verbos no final da nossa aula, né? E hoje nós vamos estudar alguns verbos específicos, que são os action verbs, verbos de ação. Então aqui está explicando que um action verb é um verbo que indica uma ação física ou mental. O verbo de ação nos diz o que o sujeito de uma frase está fazendo física ou mentalmente. Segue exemplos dos action verbs mais utilizados. Então, nós temos alguns exemplos aqui. A maioria dos verbos eu acredito que vocês já conheçam. Então, nós temos o verbo play, que é jogar, né? Brincar. Jump, pular. Eat, comer. Work, trabalhar. Study, estudar. Drive, dirigir. Walk, caminhar. Write, escrever. Read, ler. E talk, conversar, né? Falar. Muito bem, o primeiro exemplo que nós temos é com play. We love to play sports. We love to play sports. Então prestem bem atenção nessas frases aqui que vocês vão precisar traduzi-las para mim na aula, tá bom? Se vocês já quiserem dar uma pesquisadinha e descobrir o que elas significam, já para facilitar a vida de vocês, tá bom? Então vamos lá. O segundo é jump. I jumped to catch the ball. I jumped to catch the ball. Eat. I'd love to eat that piece of cake. I'd love to eat that piece of cake. Work. He has to work on weekends. He has to work on weekends. Study. I need to study harder. I need to study harder. Então, hard é difícil ou duro. Harder é mais difícil ou mais duro. Então, quando você fala work harder, study harder, try harder, significa com mais afinco, tá bom? Nesses três verbos, no verbo tentar, no verbo estudar e no verbo trabalhar, tá? Continuando, nós temos o drive. The car I drive is very fast. The car I drive is very fast. Walk. I'll walk around the block with the dog. I'll walk around the block with the dog. Write. She writes poems. She writes poems. Read. I probably read, in the past. I probably read over 50 books in my life. Então aqui o read eu já tinha falado para vocês, mas vamos só relembrar. O read significa ler. E o verbo read é irregular. No passado, ele não muda, ele é escrito da mesma maneira, só que muda a pronúncia. Então, quando a gente está falando no presente, a gente fala read. E quando a gente está dizendo no passado, a gente fala read, mesmo se escrevendo da mesma maneira. Então, aqui está dizendo que, né, eu li, né? E aí eu não vou falar o resto porque vocês vão traduzir, então... E o último, que é o talk. Let's talk about it. Let's talk about it. Okay? Então, esses são os mais utilizados action verbs. Very good. Let's go to slide number 3. We have a dialogue. The title is Going to a Football Match. Então, aqui a gente está falando de futebol. Futebol nos Estados Unidos é o futebol americano, né? Então, eles não consideram a palavra futebol relacionada ao futebol que nós conhecemos, que é o futebol de campo. Se você estiver na Inglaterra e você falar futebol, vai ser o nosso futebol que a gente conhece aqui no Brasil, futebol de campo. Se você falar futebol nos Estados Unidos, eles vão entender que você está se referindo ao futebol americano. O nosso futebol de campo nos Estados Unidos se chama soccer. Ok? Então, vamos lá, nós temos um diálogo aqui de duas pessoas que estão indo para uma partida de futebol americano, que é o Andrew e a Lucy, ok? Então eu vou ler os dois aqui, vocês prestem bem atenção na pronúncia, porque a gente vai ler também em aula. Então vamos lá. Hi, how are you? Ready to go? Yes, ready to go and really excited. It should be a good match.
and great atmosphere. Yes, it's always good when the local football team plays at home. I love being able to walk to the stadium with all the other supporters. Everyone is excited and hoping that the team will win. It's good to see all the flags and jerseys. And once we get there at the turnstile with our ticket, I just want the match to start right away. Sorry, people. Just want the match to start right away. It is also good to be able to sit in the same seats each time as we have our season tickets. Yes, we are lucky. We have a great view from here. Great, the referee is about to blow the whistle to start the match. Let's cheer loudly to support the team so they will hopefully win. Okay, so they are talking about football match. We have some words in red and the translation in blue. Okay, so you already know about that. Very good. Então, se tiver mais alguma palavra que vocês não conheçam, além dessas, vocês anotem e a gente traduz na hora da aula, tá bom? Take a look. Let's go to slide number 4. American football teams. Então, aqui só de curiosidade, a gente tem uma lista de times de futebol americano. São alguns times tradicionais. Eu coloquei o primeiro campeão do Super Bowl, que o Super Bowl é a partida mais importante do ano para os times de futebol americano, que seria comparado com a final do Mundial aqui para o nosso futebol. Então, o campeão da Costa Leste enfrenta o campeão da Costa Oeste num jogo único para saber quem é o grande campeão que eles chamam mundial, né? Apesar de ter só times dos Estados Unidos, eles chamam de campeão mundial. Tudo bem. Muito bem, então nós temos aqui o primeiro Super Bowl, que ao pé da letra significa super tigela. Aconteceu em 1967, né? 1967. First Super Bowl champion, 1967. Green Bay Packers. Okay, o nome do time é Green Bay Packers. Esse time, ele é do Missouri, né? Do estado de Missouri. Super Bowl champion 2014. Então agora eu vou falar dos últimos campeões. Então a gente tem aqui o campeão de 2014, é o Seattle Seahawks. Seattle Seahawks, né? Aí já diz, né? Eles são da cidade de Seattle, no estado de Washington. Super Bowl champion 2015, 2017 and 2019 is the New England Patriots. É um time da cidade de Boston, em Massachusetts. Eles tinham um jogador muito famoso, que é o Tom Brady, né? Que aqui no Brasil ele é conhecido como o marido da Gisele Bündchen. Então, ele jogou nesse time por muitos anos, foi campeão muitas vezes, e agora ele tá num outro time que se chama Buccaneers, que é da Flórida. Então, ele não tá mais no New England Patriots. Super Bowl Champion 2016, Denver Broncos. Então, esse time, os Broncos, são da cidade de Denver, no Colorado, foram campeões em 2016. Super Bowl Champion 2018, Eagles, é um time da Filadélfia, Philadelphia Eagles. E o último campeão do Super Bowl, né, em 2020, foi o Kansas City Chiefs, né, que é de Kansas City. Eu não lembro o estado agora, mas a cidade de Kansas não fica no estado de Kansas. Enfim, eles foram campeões em 2020, Kansas City Chiefs.
ok? Então, só curiosidade aqui a respeito dos times americanos. Agora vamos só mudar completamente de assunto e nós vamos para o vocabulário de planetas. Muito bem, então nós temos aqui o nome de todos os planetas em inglês. A gente começa com o planeta mais perto do Sol, né? Que nós temos, que é Mercury, Mercúrio. Vênus é Venus. Terra, que é o nosso, né? É Earth. Earth. Ok? Marte é Mars. Júpiter, Jupiter. Saturno, Saturn. Aí nós temos a palavra mundo aí no meio, né? World. Urano, Uranus. Netuno, Neptune. Plutão, Pluto. E sistema solar a gente chama Solar System. Ok? Então, só curiosidade, o nome aqui dos planetas, tá? Mercury, Venus, Earth. Mars, Jupiter, Saturn. World, Uranus, Neptune, Pluto, Solar System. Alright? Very good. Let's go to slide number 6. Life on other planets. Então, nós temos um texto aqui falando sobre vida em outros planetas. Tá? Então, vamos acompanhar. How many planets are there in our galaxy? That's a tricky question to answer. Are there other planets that support life? That's exactly what the Kepler mission hopes to discover. NASA launched the Kepler Space Telescope, designed to find habitable planets in 2009. So far, it has discovered 5 new Earth-sized planets beyond our solar system. These planets are hotter than Earth's sun. Much too hot for life as we know it. The Kepler team predict that they will need at least 3 years and possibly longer to find an Earth-like planet. The simplest requirement for the planets to have life is for there to be liquid water, not frozen or gas. So the distance from the planet's sun and therefore temperature are important. There also needs to be the correct amount of air. The cost of the mission is approximately $600 million. Will we be sad if we discover we are alone in our galaxy? Or happy if we find that we share it with other life forms? Alright. Então aqui é um texto aqui falando sobre uma nave, né, da NASA que foi enviada para o espaço para descobrir outros planetas, que eles estão procurando planetas que sejam parecidos com a Terra. Então vocês deem uma olhadinha aí nesse texto, ele tem algumas palavras novas, então se tiver mais palavras além dessas que vocês não entendem, me avisem, a gente vai traduzindo na hora da aula, tá bom? Mas é um texto que tem uma linguagem um pouquinho mais avançada, né? Não é tão simples. Continuando, let's continue to slide number 7. We have ETs. ETs, okay. So, ET stands for extraterrestrial. Extraterrestre, né? Many movies approach this subject, and they often describe the ETs as green, mean creatures with big eyes and small mouths. Okay, so in class we're gonna talk about it. Okay, so we have some questions. First question is, do you watch ET movies? Do you watch ET movies? Do you believe there is life in other planets?
Você acredita que há vidas em outros planetas? Do you believe if there is ET, if there are ETs, they would look like as described in the movies? Então você acredita que se existirem ETs, se eles existem de verdade, você acredita que eles são como eles são descritos nos filmes? Assim, cabeça grande, olhos grandes, boca pequena, esse rostinho que nem tá aí no desenho? Vocês acham que eles são assim mesmo ou se eles seriam mais parecidos com a gente? Do you think they would have more advanced technology? Você acredita que eles teriam uma tecnologia mais avançada? Do you think they would be smarter than us? Você acha que eles seriam mais inteligentes do que nós? Have you ever seen UFO? An unidentified flying object? Aqui a gente chama de objeto não identificado. Eu esqueci o nome, mas enfim. UFO, né, em inglês é objeto voador não identificado. Então aqui a pergunta é: você já viu um objeto voador não identificado? Ok, então essas são as perguntas que a gente vai conversar, vai discutir na hora da aula, ok? Let's go to slide number 8, the verbs. Então nós temos os verbos dessa aula, os dois verbos são verbos ambos irregulares, né? Então são verbos que mudam ao serem, né, passados pro passado. O verbo to build, que significa construir, no passado ele fica bem parecido, ele troca o D pelo T, então fica built. Então build, built. Two examples. Example number 1. They will build a bridge to cross the river. They will build a bridge to cross the river. NASA built many spaceships. NASA built many spaceships. O outro verbo que nós temos aqui é o verbo to break. Break, quebrar. O passado de break é broke, tá? Então, quando você quer dizer que algo faliu, também você usa o verbo break. Então, você quer dizer, eu estou falido, I'm broke, tá? Ele está falido, he is broke. Okay? Então, também serve nesse sentido, tá falido, tá quebrado, né? Também a gente usa como quebrado em português. Temos dois exemplos aqui para esse verbo. Example number 1. Be careful. Don't break the ball. Be careful. Don't break the ball. Parece muito com ball, né? Que é bola, mas é bowl. Bowl. Ok? Tigela é diferente. Example number 2. He broke a record of speed. He broke a record of speed. Alright? Muito bem. Esse foi o slide número 8. Slide number 9, we have the video vocabulary, some action verbs. Então, a gente passou uma lista bem pequenininha lá no começo da aula, né, de alguns verbos de ação. No vídeo vocês vão ter bem mais. Aqui tem a tradução deles, dê uma olhadinha, vai ter bastante coisa para vocês aprenderem, ok? Então é isso, gente, a aula de hoje é só isso aqui. Qualquer dúvida vocês anotam, me perguntam na aula e a gente conversa, tá bom? Beijos, bye bye!